Quais são os direitos da criança em casos como esses? Para falar sobre esse assunto, eu vou chamar ao vivo, mais uma vez, o Leandro Santiago. E, Leandro, de que forma essas crianças vítimas de violência são protegidas pela lei? É o que a gente precisa trazer as informações para que as pessoas também conheçam os direitos das crianças, não é? Importante, né, Wilson? Porque, afinal de contas, a criança também é um cidadão brasileiro como qualquer outro. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege ela. A gente até conversou com a conselheira tutelar, a Adriana, sobre isso, e ela falou bastante sobre essa proteção do Conselho Tutelar, do ECA. Mas quem vai falar mais sobre isso aqui com a gente é o promotor Alberto Tenório, que está aqui com a gente. Tem mais detalhes. Doutor, boa tarde. Nesse caso, que a gente teve uma agressão, por exemplo, contra a criança, quando você vê uma agressão como essa, para quem se denuncia? Para o Conselho Tutelar, para a polícia? Quem é que tem que saber primeiro sobre isso que aconteceu? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, o Conselho Tutelar, ele tem a legitimidade de atender o caso, mas qualquer pessoa pode denunciar a polícia, e a polícia também poderá acionar o Conselho Tutelar e tomar as providências cabíveis. Então, o Conselho Tutelar, tomando conhecimento, vai ao local, constatou que a criança está em situação de risco, foi agredida por algum parente, por pai, por mãe, por alguma dessas pessoas, aí vai verificar se é caso da pessoa, o agressor, ser retirado do lar. Ele não vai ficar no lar. Retirado do lar, e o Conselho Tutelar vai verificar se tem condições, qual a melhor condição para a criança. Se é ficar com a família extensa, um tio, um avô, alguém, ou, em último caso, se não tiver, o acolhimento institucional. A primeira opção é sempre um parente. Sempre o parente, o avô, a avó. E, se for o caso, o agressor, a saída do agressor. Se for o pai, por exemplo, o pai sai, ou o padrasto, mas fica com a mãe. Ele não vai sair do lar, vai permanecer. E as medidas protetivas serão tomadas. O desejo da criança também tem peso nessa decisão sobre para qual lugar ela vai? Depende muito da idade. A idade do caso do adolescente, a partir de 12 anos, a vontade da criança será levada em consideração. Mas isso é uma outra situação, não é uma situação de risco. A situação de risco tem que tirar a criança da situação de risco. Como é que se tira essa criança em situação de risco? É do jeito que eu falei. Sai daquele local, colocado em uma família, um parente. Não tendo parente, vai para o abrigo e o Ministério Público ingressa com a ação chamada medida protetiva. Então, a medida protetiva vai se avaliar. Aquela criança vai ser ouvida em escuta especial, existe uma escuta especial, ela vai contar o fato, aquela criança será submetida a exame de corpo de delito no IML, constatando tudo isso, e se a criança continua em risco, ou o pai, ou a mãe, ou os pais, pode até ter a suspensão do poder, a destituição do poder familiar, combinando com a adoção. É possível acontecer a adoção também, mas, primeiramente, quem tem a primazia são os parentes próximos. Então, qualquer parente tem primeiro a adoção, se for o caso de ocorrer a destituição. Então, as pessoas que estão inscritas no CNA, ela que tem, seguindo daquela fila, é que vão ser as pessoas chamadas se querem ou não adotar aquela criança que estava em situação de vulnerabilidade. Agradeço as informações. É isso, Wilson. Então, e se você aí ver alguma criança que está tendo um comportamento um pouco diferente, está muitas vezes com marcas, por favor, denuncie então ao Conselho Tutelar. Por que a gente fala isso? Porque nos áudios que esse menino teve com essa pessoa, ele relata que muitas vezes esteve em brincadeiras na escola sem camisa, onde as marcas eram visíveis, mas ninguém fez a denúncia. Só agora fizeram. Então, olha só o tanto de sofrimento que poderia ter sido abreviado na vida dessa criança. Volto com você.